O fogo das trincheiras de Avdivka foi farto e confiante, espalhando-se a partir das mãos de homens que se arriscaram arremessando granadas ou fazendo as curvas com os rifles disparando munições de qualquer calibre que lhes fosse disponibilizado na variedade de armas que tomou o campo de batalha. No meio da miscelânea de gritos e explosões, pouco se destacava entre os homens que pretendiam apenas lutar. No entanto, algo chamou a atenção em um combate. Um soldado avançando sobre uma trincheira com um kilt era o mesmo que atirava as granadas para o avanço dos colegas. Alguém que até um ano atrás trabalhava como mecânico na Escócia. Agora ele vivia para apertar gatilhos para tornar irreparáveis os danos às vidas dos russos e manter lubrificadas as engrenagens da máquina de guerra. Adam Ennis chegou cedo na Ucrânia para se alistar na Legião Internacional. Ele presenciou ainda os combates dentro de Kiev. Isso quando tudo o que tinha era um treinamento muito básico da escola de cadetes. O escocês saiu de seu país com a única intenção de combater e sem muitos planos além disso. Acabou caindo no combate nos maiores frontes da guerra, combatendo os russos onde quer que os encontrasse. Um dos locais foi o entorno de Avdivka, onde ficou famoso quando surgiram seus vídeos lutando usando um kilt e mostrando seus equipamentos básicos. A história da Batalha de Avdivka se misturava com o restante dos combates da Ucrânia. Era um alvo difícil que atormentava os russos há meses. O desejo do Kremlin pela cidade, que se tornou uma fortaleza ucraniana, era tanto que os meses passaram e as vidas dos soldados se desfizeram seguidamente para tentar tomar um terreno fundamental para assegurar seu poder sobre Donetsk. O avanço avassalador dos russos sobre o Donbass foi parado com eficiência pelos ucranianos e por estrangeiros como Adam. O pesadelo das tropas russas e separatistas paradas na região passou a ser contado em meses. Não que os sonhos ucranianos fossem mais calmos. Eles dormiam sobre explosões em uma guerra persistente, ouvindo notícias variadas em outros frontes, ou como o avanço russo era lento, mas persistente em Avdivka. O próprio Adam teve pouco descanso. Lutou durante boa parte do ano, tendo uma pausa para o Natal. Além disso, um dia mandou uma mensagem para os pais afirmando que voltaria para Biggar, em Suffolk, Lanarkshire, na Escócia. O casal ficou feliz, assim como o filho de Adam, mas ele ficou por pouco tempo. Reuniu dinheiro para comprar uma caminhonete para seu esquadrão e depois preparou sua volta. Ele sabia que as batalhas rugiam e precisava estar logo no campo de batalha com seus companheiros. Os meses passavam depressa quando estava fora, mas lá o mundo girava de outra maneira. Adam tinha consciência de que os ucranianos precisavam de ajuda para vencer a Rússia. Ele contou com bastante disso enquanto dirigia de volta com a caminhonete que conseguira. As pessoas ajudaram com combustível e alimento, enviando suas orações para o soldado. A ajuda do Ocidente, de fato, fez diferença em vários aspectos. Os mísseis ataque MS dos Estados Unidos foram um deles. Apesar de toda a demora para chegarem, foram fundamentais para levarem a guerra além das linhas de frente, colocando os russos em situação de tensão, onde os projéteis exclamavam seu poder em violência e chamas pelo ar até atingirem seu alvo. 3 sistemas de mísseis antiaéreos S-400 foram destruídos pelos ataques MS. Não parou por aí. Em uma noite turbulenta, a destruição se avolumou em Berdyansk em outubro de 2023. As chamas se alimentaram dos corpos metálicos de helicópteros Ka-52 e Mi-8 de uso geral, e helicópteros de ataque Mi-24 e Mi-28. Foram milhões de dólares em prejuízos para a Rússia. Esses mísseis continuariam sendo um grande temor para os russos, afinal eram capazes de voar até 1 km por segundo com um alcance de 300 km. Os mísseis Storm Shadows entregues pelos britânicos participaram dos fogos da destruição. Adaptados ao Su-24
ucraniano, os mísseis foram preparados para atingirem alvos distantes até 550 quilômetros. Em novembro de 2023, os drones escolheram algo mais próximo, uma base em Askania Nova, a 57 quilômetros do fronte. O avião disparou o Storm Shadow, liberando o voo de 300 metros por segundo. O míssil golpeou a base russa na cidade pouco depois. O mesmo tipo de projétil viajou pelos céus e cruzou a Crimeia. Ao fim do percurso, rompeu seguidas vezes o metal da embarcação de guerra russa. A corveta Ascot, um navio de combate capaz de lançamento de mísseis, foi fendida pela violência dos impactos. De lá das trincheiras, Adam Ennis sorriu quando soube de mais um dos reveses inusitados dos russos. Em um golpe desastroso, a Rússia perdeu um de seus oficiais. O major-general Vladimir Zavadinski foi vice-comandante do 14º Corpo do Exército. Estava próximo do fronte de combate, mas ainda recuado para não ser alvejado pelo inimigo e ter liberdade para emitir as ordens tranquilamente. Foi então que aconteceu algo inusitado. Zavadinski foi explodido por uma mina, o que indicava que acabou morto por uma das principais defesas russas contra os avanços ucranianos. Isso em pleno território dominado pelos próprios russos. O escocês presenciou em campo todos os problemas: sua procura por munição, a necessidade de recursos, as difíceis notícias recebidas. A guerra não parava em nenhum fronte. E em 2023, os blindados aceleraram ou frearam em diferentes ritmos em cada território disputado. O tempo passava com famílias comemorando seus natais separadas ou em luto, com pouca alegria a não ser por sorrisos aflitos no rosto de soldados que comemoravam vitórias às custas de colegas que, quando com sorte, tinham seus corpos inteiros enviados de volta para casa. Avdivka era um desses lugares em que o tempo era medido pelo ritmo dos bombardeios e o espaço era delimitado por minas e cadáveres. Obviamente, não havia apenas notícias ruins para a Rússia naquela que se tornou uma guerra de atrito, com os lados tentando tirar o máximo de recursos um do outro. Os mísseis Iskander também fizeram suas viagens para marcar a vida ucraniana com mais lamentações. Com uma ogiva de até 700 kg e voando a 2.000 metros por segundo, eles eram uma má notícia que chegava tão rapidamente quanto perversamente, rompendo vidas e construções. Um de seus alvos foi uma base em Zareknoye, no sul da Ucrânia. Mísseis de cruzeiro fizeram seus voos em outras direções. O cartão de visitas russo chegou em Starokonstinov, deixando os clarões da noite avisarem aos ucranianos que a base aérea foi atingida pelos inimigos. As forças especiais russas avançaram pela frente de combate, arriscando em posições próximas das defesas ucranianas. Eles pararam para planejar os próximos passos para sua missão, usar os drones para localizar o inimigo e preparar sua destruição. As hélices uniram, saindo das mãos do russo para procurar por alvos. Os soldados no meio do mato observaram na tela as coordenadas daqueles ucranianos que seriam alvos da fúria russa. Os MLRS informados dispararam sobre as trincheiras, explodindo enquanto ainda havia movimento captado. Mas o trabalho das forças especiais não acabou aí. Ainda bastante camuflados e caminhando entre as linhas de árvores, eles detectaram equipamentos inimigos parados à frente. Eram alvos perfeitos para os ATGM. A equipe antitanque apareceu rapidamente, montando seus instrumentos de destruição que executaram a punição flamejante sobre os ucranianos. Os TOS-1 continuavam sendo ativados sobre os esconderijos. A versão atualizada, a Scorching Sunlight, de 2003, tinha um alcance de 6 km, com um ganho de mais 4 km na versão de 2020. As ogivas termobáricas explodiram, liberando pressão e temperaturas para arrasar tudo na maior área possível. O deslocamento de ar era
tão intenso que podia derrubar um homem a mais de 1 quilômetro de distância. Aqueles mais perto do ponto de impacto eram obliterados ou tinham os órgãos internos rasgados ao serem arremessados. Foi assim que os russos arrasaram aos poucos as defesas ucranianas nas áreas urbanas, criando crateras de até 10 metros de diâmetro e ao custo de até $50 mil por disparo. O escocês Adam Ennis estava vinculado à 59ª Brigada quando surgiu um dos vídeos que o tornou famoso. Eles se prepararam para o combate enquanto as equipes de drones e artilharia faziam seu trabalho. As equipes da 59ª rondavam os campos de batalha, escondendo-se entre as árvores e colocando seus olhos no ar. Os drones de observação procuravam todo tipo de equipamento inimigo. Os alvos eram tanques de qualquer tipo, que recebiam golpes dos explosivos voadores. Em um dia de sorte, encontraram um TOS-1 jogando um drone barato contra um dos principais equipamentos da artilharia russa. Às vezes, a munição vagante era sorrateira, entrando em um dos buracos onde os adversários se escondiam. Os equipamentos de inteligência também eram bons alvos, tanto pelo custo quanto pelo fato de evitar que os russos aprendessem mais sobre a localização das forças ucranianas. Adam sabia que aqueles meses estavam sendo difíceis. Ainda estavam um pouco longe do inverno e começaram os boatos de uma grande investida russa. Uma brigada próxima a eles já estava parando colunas imensas de blindados. A 53ª Brigada Mecanizada precisou impedir ataques russos vindos de Vodiane. Os russos estabeleceram uma passagem sobre o rio. Os ucranianos observaram procurando o primeiro momento de atacar, mas a primeira baixa foi feita pelos próprios inimigos. Os tanques e a artilharia foram acossados pouco depois, aproveitando que os russos ainda estavam preocupados demais com o destino dos colegas. O fogo arrebentou os blindados perto do rio, quando ainda eram incapazes de fugir devido ao espaço. Os blindados inimigos romperam os campos abertos procurando as primeiras trincheiras que formavam a defesa antes de Avdiivka. Muitos se transformaram em sucatas pelo caminho. Os Javelin devoraram a blindagem de um dos veículos atravessando o campo. Um dos BMP conseguiu completar a travessia para deixar os homens perto da linha de árvores. Eles desembarcaram já sob explosões. Uma parte procurou proteção entre o verde, enquanto os outros tentaram ainda caminhar pela parte aberta. Um projétil varou as plantas para explodir entre os homens, fazendo os corpos desaparecerem na relva rasa. Os outros precisaram pedir apoio para serem resgatados. A artilharia esperou que o BMP voltasse e emitiu o próximo disparo. A fumaça inicial fez parecer que erraram, mas a munição em cluster eclodiu segundos depois, começando a retalhar os soldados sobre o BMP. Os veículos destruídos se acumularam pelos campos. Quando as chamas deles sumiram, os soldados desesperados correram para procurar proteção no aço, temendo que o verde não fosse suficiente. Os drones kamikazes começaram a dança da morte, chamando as almas dos russos. Um deles não chegou a explodir, mas arrancou o soldado assustado de seu esconderijo. O próximo encontrou homens agradecendo em orações precipitadas. Outro russo tentou evitar o mesmo destino atirando na munição vagante, que dançava jocosamente diante dele e dos colegas que se encolhiam na sucata que os levou até o combate. Eles compartilharam o mesmo destino, não importando a reação. Esses foram alguns dos combates da 53ª Brigada Mecanizada ao longo dos meses de guerra por Avdiivka. O escocês Adam Ennis estava na 59ª, mas acompanhou tudo de perto, às vezes em operações em parceria. Junto com outros soldados, como Yuri, um americano há quase tanto tempo quanto ele na Ucrânia, eles aguardavam enquanto os drones amaciaram o moral russo para a investida. Também tinham Steven Quinteiro, um colombiano que ajudava a formar o esquadrão, o ucraniano Monk
era o líder do assalto, coordenando todos os planos para que tomassem a trincheira russa. Ele aguardou apenas o momento em que os operadores de drone dissessem que os russos estavam amaciados o suficiente para receber a visita ucraniana. Nesse tempo, por pouco que a carne deles também não sofre o mesmo tipo de preparo a fogo alto. Adam tinha seu kit pronto para o combate. O rifle também estava em condições para o assalto, e as granadas foram postas a tiracolo. Ninguém deveria ir para a trincheira sem esses itens básicos. Um bom fuzil e explosivos suficientes salvariam a vida de um homem e evitariam que o soldado entrasse em buracos onde o inimigo se escondia. Munição não poderia faltar em um ataque tão próximo onde os russos estavam bem intocados. Os Humvees foram carregados, seguiram viagem pela estrada sob o olhar de drones ucranianos e russos. Era claro que os adversários também os enxergaram, tanto que a artilharia desceu sobre eles ainda no meio do caminho. Adam sentiu a vibração das explosões de dentro do carro. À frente, um dos tanques iniciou os disparos para deixar os Humvees se aproximarem mais e diminuir a vontade dos russos de batalhar. Para o azar do grupo, logo no início, o tanque passou por uma mina, explodindo sobre a relva verde. A tripulação escapou, mas era menos um apoio na série de ataques daquele dia. Adam estava tão tenso quanto os outros quando o Humvee finalmente parou. A metralhadora soltava ofensas de 50mm sobre os russos, dando cobertura para os soldados. As tropas saíram da proteção da blindagem para encontrar somente mato entre eles e os inimigos. O campo era muito aberto para poderem se precipitar em um ataque muito ousado. Era preciso a violência de um avanço inicial com consciência dos limites. Um dos colombianos, Steven Quintero, iniciou disparos de supressão. Deu a volta no Humvee quando viu que seu grupo de assalto deveria seguir pelo outro lado da trincheira. Eram duas frentes no combate que fizeram os ucranianos iniciarem um cerco sobre os russos. A chuva de tiros continuou deixando o rifle de Steven enquanto tomava a ponta do assalto. Ele conseguiu alcançar os primeiros montes de terra que protegiam o russo, usando para sua própria cobertura. Deitado, ele soltou munição contra os adversários e fez sinal para os colegas se adiantarem e arremessarem as granadas. A princípio, tudo parecia bem até um dos explosivos voar perto dele. Fruto de um arremesso errado, quase o tirou de combate. Steven continuou em posição, dando cobertura aos colegas, ainda meio surdo com a explosão. Adam estava em outro Humvee. Sua equipe deixou o veículo passando pelo tanque destruído, cujas esteiras ainda giravam reclamando amargamente de seu destino. A relva cobria pouco dos homens andando curvados para evitar as munições inimigas. Os Humvee começaram a manobrar. Um deles, logo atrás de Adam, retrocedeu poucos metros quando passou por uma mina. O impacto subiu pelo metal, retorcendo as estruturas e acabando com o veículo. Os homens não saíram ilesos, mas sua vida continuou. Deixaram o Humvee já recebendo a ajuda dos colegas no meio da fumaça que secava a boca e os pulmões daqueles que tentavam escapar ou ajudar. O outro Humvee continuou dando cobertura. As rodas esmagaram a relva e a metralhadora procurava russos para trucidar da mesma maneira. A munição saía do cano com uma velocidade que não parecia suficiente para proteger os homens que caminhavam para as trincheiras. Controlando os disparos, o americano Yuri via os colegas tentando se posicionar contra a primeira defesa inimiga. Um russo com uma PKM era o principal problema para que o grupo de assalto entrasse nas valas. Ele tinha uma posição privilegiada. A poeira subia na frente enquanto disparava contra os ucranianos. Era uma questão de tempo, de ter o ângulo certo para escoar o sangue inimigo. Uma explosão repentina acabou com a felicidade do soldado, dando abertura para a progressão. As forças ucranianas entraram na trincheira abaixadas, mantendo uma fila. O operador do drone avisou que havia apenas um
russo encurralado, o operador da PKM que fugira desesperado. Ele ainda oferecia perigo naquele ambiente confinado, em que o primeiro soldado estaria exposto a tiros fáceis assim que avançasse. A granada lançada resolveu o problema com precisão. Os russos não queriam perder facilmente aquela trincheira. Um drone kamikaze apareceu para se aproveitar dos ucranianos agrupados. Quem não morresse, com certeza seria mutilado pela explosão. Os soldados sabiam que só tinham uma opção. Os rifles cantaram uma música em conjunto para o drone, que se iluminou no ar e desceu no chão na frente da trincheira. Os homens se abaixaram felizes, escutando a explosão que machucou apenas o solo à frente. Adam entrou em outra parte da trincheira com o grupo. Começou disparando e lançando granadas, o que fez os russos se abaixarem enquanto os passos firmes continuaram. As granadas foram estourando dentro do labirinto inimigo, com os rifles abrindo caminho logo atrás. Soldados passaram pela fumaça, aumentando a densidade da névoa negra com seus próprios disparos. Os homens quebraram a resistência da rede maior, tomando posição para suprimir uma parte das defesas. Isso permitiu que os soldados se posicionassem nos montes de terra à frente da trincheira. As granadas voaram sobre os russos e o ar negro foi o sinal do fim das batalhas. Os homens carregaram munição para as valas recém-tomadas. Soldados cansados saltaram para dentro dos buracos, finalmente aliviados que haviam sobrevivido a um dia de combate sem mortos. Em volta, os restos da guerra se espalharam. Milhões de dólares na forma de metal retorcido formavam as esculturas no meio da relva e dos buracos, um cemitério no qual os corpos dos russos ainda estavam caídos. Aquele grupo de trincheiras se tornaria uma das posições mais disputadas nas vizinhanças de Avdivka. O sol nasceria e se poria por meses sobre aqueles buracos, iluminando vivos e mortos. Homens de diferentes nações encharcaram a terra ucraniana com mais sangue dia após dia, mantendo as engrenagens da guerra bem lubrificadas para que não houvesse um minuto sequer no ano em que o solo não absorvesse o fogo, as cinzas ou o calor dos corpos.